Olá, meus irmãos, boa noite. Eu sou a Ana, eu sou discípula dos pastores Eriveldo e Araci e hoje eu tô aqui para deixar uma mensagem para vocês. Mas antes disso, eu gostaria que vocês curtissem a nossa página, o nosso link e compartilhasse e deixe seu comentário aí, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre a fé. Lá em Mateus 17:20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo onde nós temos oscilação da nossa fé. Mas a gente precisa acreditar que o amanhã com Deus vai ser melhor. Que há um propósito em tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E a nossa fé, ela tem que ser aliançada com Deus para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. A gente precisa crer que com Deus o nosso fardo é leve. Que com Deus tudo vai passar. Não importa o tamanho da sua fé. Aqui na palavra de Deus diz que mesmo se a gente tiver uma fé pequena, do tamanho de uma mostarda, a gente pode mover as coisas. A fé é a convicção daquilo que a gente não vê, mas que pode acontecer. Então a gente precisa acreditar que Deus existe, que há um propósito em tudo isso. E que hoje a gente pode não entender o porquê e o para quê das coisas, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente precisa aceitar, a gente precisa entrar em comunhão com o Senhor, buscar a nossa intimidade com Deus, ter fé que Deus existe e Ele pode fazer o melhor nas nossas vidas. Amém? Eu vou pedir, irmãos, para que, se vocês puderem, incline suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, podendo participar dessa oração com os meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor tem o melhor, não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqui presentes, Senhor. Pai, que o Senhor possa fechar os nossos olhos, que a gente possa, Pai, ouvir essa palavra e se alimentar, Senhor, dessa palavra. Que a gente possa fechar nossos olhos, nossos ouvidos para o mundo e inclinarmos, Senhor, para Ti. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito e eu sei que a Tua vontade é maior e melhor que a nossa vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, que este culto, Pai, venha exortar não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que assistirem, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de passar para o louvor, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Todas as terças-feiras, às 8 horas, nós temos os nossos cultos de campanha. Aos sábados, às 19 horas, Arena Jovem. Aos domingos, às 10 horas da manhã, temos o culto da família, com os pastores Wellington e Cláudia. E às 18h30, com os nossos pastores Eriveldo e Araci. Não deixe de assistir, irmãos, se alimentem. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo, que é esse canal online. Eu sei que não é fácil, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus por este meio de comunicação. E é isso, irmãos. Obrigada. Vamos para esse culto, esse louvor maravilhoso que nós vamos ouvir agora. Amém? Até mais. Boa noite. Ó, quão bom com sua vida, ver em comunhão
irmãos. A casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa na casa do Senhor. Ó, quão bom com suave viver em comunhão. Ó, quão bom, quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Com os meus irmãos. A casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Festa pra Deus, muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Festa, é muita festa, é muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão.
justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia.
espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao culto da família das 18h30. Espero que você tenha curtido esses louvores que preparamos para vocês. Que agora você possa realmente se concentrar, ficar calmo e ouvir a palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero orar com você. Feche os teus olhos onde você estiver. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoe nossas vidas, nossa casa, nossas famílias. Abençoe a família de cada pessoa que aqui me ouve, ó Deus. Que teu Espírito Santo realmente encha de alegria, de mansidão, de paz. Que teu Espírito Santo venha trazendo conforto, venha trazendo realmente bênçãos e bênçãos sem medidas a cada um aqui nessa noite, Pai. Abençoe, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa nossos erros e os nossos pecados. Fala conosco. Usa-me, Senhor, como ferramenta em tuas mãos. Que teu Espírito Santo me direcione em todo o tempo. É que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. E o tema da nossa palavra de hoje é: não seja leviano no reino de Deus. Eu tenho trazido uma série de estudos e estamos hoje na terceira igreja, né, que é os estudos de Apocalipse 2. O estudo das 7 igrejas, né? E eu quero falar hoje sobre a igreja de Pérgamo. Então vamos primeiro ler o contexto, onde o trecho da Bíblia onde a igreja de Pérgamo estava inserida, e depois a gente vai falando sobre o que aconteceu com aquela igreja. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse 2, do versículo 12 até o 17. A palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem-se coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei
uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Ok? Então, esse é o trecho que eu quero discutir com vocês nessa noite. E, para a gente entender um pouco mais sobre a igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo encontrava-se numa situação muito delicada, muito difícil. Praticamente, né, boa parte daqueles cristãos ou daqueles cidadãos daquela cidade praticava algum tipo de idolatria ou davam honra aos governantes romanos. E os cristãos, né, ficaram firmes na fé, ficaram firmes na palavra do Senhor. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto realmente negativo naquela igreja, poluindo aquela congregação com doutrinas falsas e incentivavam os irmãos a praticarem idolatria e imoralidades. Olha aí, Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar uma punição, né, uma possível punição divina. Ok? Então, isso foi só uma introdução para que vocês entendam onde que a igreja estava, como que era o comportamento daquela igreja, como que estava aquela igreja. E qual que era o contexto, né, que ela estava inserido, que a igreja de Pérgamo estava inserida. Éfeso era a capital da Ásia, né, que é hoje a Ásia aqui, é a Ásia Menor, que é a Turquia, onde é a Turquia. Mas Pérgamo era a capital e lá era também a sede do governo do império, né, ou governo imperial, como queira. Pérgamo era tradicionalmente conhecido por sua adoração a Asclépio e adorava outras divindades gregas tradicionais, como por exemplo Deméter, Atena e Dionísio. Seu famoso altar gigante de Zeus ficava de frente para a cidade naquela região. E alguns sugeriram que este é o pano de fundo, né, para o trono de Satanás, de acordo com o versículo 13. Mas nós sabemos, né, que talvez, eles falavam aí, talvez uma alusão mais provável ao trono de Satanás, seja a adoração local ao imperador, celebrada nas moedas de Pérgamo daquele período. Então os governantes locais eram adorados antes do período romano. E Pérgamo foi uma das primeiras cidades da Ásia a construir um templo dedicado ao imperador chamado Augusto. Então começou lá atrás. Um outro templo também imperial foi dedicado em Pérgamo 1 ou 2 décadas depois que a carta do Apocalipse foi escrita. Então era comum acontecer isso na cidade de Pérgamo. Pois bem, esperava que todos os cidadãos participassem de uma religião cívica. Religião cívica aqui significa aquela voltada mais para o lado político, ok? Uma religião pública ou voltada mais para o lado político, propriamente dito. Então a maioria dos cidadãos participavam, né, dos festivais imperiais, ou queriam participar dos festivais imperiais, a fim de comer carne de animais sacrificados que eram distribuídos, né, nesses festivais pagãos. Ou seja, então era nesse contexto que a igreja de Pérgamo estava inserida. Pérgamo também era uma cidade culturalmente importante, né, porque também possuía uma grande biblioteca. Ela não era tão importante quanto a biblioteca de Alexandria, mas a dela também tinha uma grande importância. Uma curiosidade é que, devido à sua tradição, à sua grande tradição, né, da sua biblioteca, Pérgamo, né, o seu nome acabou sendo batizado o pergaminho, nome dado também a uma pele de animal, ok? Que é preparada para uma escrita. Havia também ali um altar de Pérgamo, uma grande estrutura em homenagem a Zeus, como eu já falei. O rei, né, chamado o Rei dos Deuses, soberano do Monte Olímpio, o Deus do céu e do trovão. Então era isso
que estava naquela cidade. Então é nessa cidade que Satanás aparece como príncipe do mundo. Né? Você pode conferir isso também lá em João 14:30 ou também em 1 João 2:15 e subsequentes, tá? O que o apóstolo João aqui chama de mundo em sua primeira carta é, de fato, o grande inimigo da igreja de Pérgamo. Ok? Então, no ano 29 a.C., os líderes de Pérgamo construíram o templo dedicado a César, na Ásia. A Ásia aqui é a Ásia Menor, que é onde é a Turquia. Então, o louvor ao imperador tinha muita força ali naquela região, naquela cidade. Era queimado incenso todos os dias ao imperador. E o imperador aqui é o César, tá? Em Pérgamo, servir a outros deuses não era problema, não tinha problema. Desde que o nome de César fosse glorificado. Então você podia servir a outros, teoricamente, deuses, né, nesse caso. Mas o nome de César tinha que ser glorificado acima de todas essas coisas. Lembrando que somente o nome de Cristo tem que ser glorificado. Nome que está acima de todos os nomes. Certo? Pois bem. Quando alguém dizia, por exemplo, Zeus é o Senhor, César tinha que ser imediatamente glorificado ou aclamado. Olha quanta coisa que a igreja de Pérgamo estava inserida. Olha qual a situação que aqueles cristãos viviam. Como eles viviam. E a gente tem visto hoje muitas pessoas fazerem pactos com algo que é do mundo, negligenciando a sua fé, negligenciando princípios de Deus, negligenciando tudo aquilo que é de Deus, para adorar ao mundo, para fazer aquilo que é do mundo, para agradar a muitos. Então a gente tem que tomar cuidado, meu querido. Cuidado aonde nós estamos inseridos, quem a gente tem dado ouvidos. Ok? Se você tem dado ouvido aquilo que é do mundo, tome cuidado, isso vai te levar uma hora à perdição. Ok? Seja diferente. Nós queremos batemos na tecla que nós somos diferentes, mas às vezes nós estamos tendo comportamentos iguais àqueles que não são de Cristo. E a mesma coisa acontecia nessa igreja. Então não seja leviano, não zombe de Deus, não mexe, não façam aquilo que desagrade a Deus. Não faça aquilo que desagrada a Deus. Então havia naquela localidade uma grande dificuldade em ser cristão. Não é muito diferente de hoje também. Só que hoje você é livre para escolher se você quer seguir a Cristo ou não. E lá não tinha praticamente essa opção. Se você fosse intitulado cristão, cristão é aquele que segue a Cristo, você podia ser exumado, morto. Você poderia ser, perder a tua vida. Então, dê graças a Deus hoje que você pode cultuar a Deus livremente, adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade, meu querido. Então faça isso. Isso residia no fato de que eles não poderiam servir a dois deuses. Por quê? Se proclamasse o nome de César, que César é o Senhor, trariam a Deus. Caso contrário, seriam mortos em amor a Cristo. Ok? Olha, hoje nós sabemos que ainda tem alguns países, algumas culturas, que ainda tem essa prática, Se você falar que é de Cristo, que ama Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que é o enviado de Deus, você pode ser morto, Então a gente tem que a gente tem que dar graças a Deus, por conta de a gente estar aqui adorando a Deus livremente, não sendo perseguido. É por isso que eu falo, meu querido, você que está aí adorando a Deus, seguindo a Deus, não negue, não negligencie, não zombe de Deus, leve a Deus de maneira séria, de maneira realmente que você respeite os princípios do reino.
Parar de mentir, parar de roubar, de enganar, de ver coisa que não deve na internet. Ou de fazer coisas que não deve. Parar de enganar as pessoas, de roubar. Comece a ter esses princípios cada vez mais fortes dentro de você. Pare de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então havia naquela cidade uma montanha que estava recoberta de templos pagãos. Entre esses, né, além dos Zeus que eu já falei, tinha também Atenas, Dionísio e o Asclépios que eu também já falei. E Esculápio. Pois é, cada um deles possuía um templo. Um exemplo que eu vou te dar aqui, né, desses montes de templo, por exemplo, o templo de Asclépio, que era considerado o deus da cura. Admiradores vinham de todos os lugares, achando que ali encontraram a cura para as suas enfermidades. Um exemplo disso, o absurdo era tão grande porque eles tinham uma prática que é o seguinte: cobras se arrastavam pelo templo. E aqueles adoradores, aqueles seguidores desse templo de Asclépio, eram encorajados a deitar-se no chão para que as serpentes subissem em seus corpos e, a partir do toque da serpente em seu corpo, eles tinham a cura da sua enfermidade. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E você às vezes reclamando que mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Meu querido, pare de tomar atitudes que te levam para longe do reino. Pare de reclamar, pare de maldizer. Siga o Evangelho, siga a Cristo. Não fique falando o que não deve ou fazendo o que não deve. Então, algumas pessoas acreditavam que Pérgamo era o quartel-general de Satanás, do inferno. Por quê? Servia a Deus na raia do trono de Satanás. Olha que absurdo que chegou a ter a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, como ela foi conhecida, né? Só que nós sabemos que aquilo que acontecia lá acontece aqui hoje também. E a gente tem que ficar atento a isso. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, o significado da palavra Pérgamo significa elevação ou casamentos convenientes. E casamento convenientes aqui não é aquele casamento que é com cônjuge. Ok? Por que casamentos convenientes? Pelo fato da igreja ser casada com aquilo que era do mundo. A igreja era casada com aquilo que era do mundo. A gente leu no texto. Tenho contra ti algumas coisas. Algumas. Você adorava Balaão. Ou seja, quais são as doutrinas que você ensinava dentro da igreja? Quais são as práticas que você tem? Então você está dentro da igreja e está tendo práticas do mundo? Era isso que ele estava falando. Então vemos isso acontecer nos dias atuais, onde muitos cristãos dentro da igreja têm comportamento que não é de Deus, comportamento duvidosos. Ou seja, não dão a mínima importância para aquilo que é princípio do reino. Muito sério isso. Mais um exemplo sobre isso, né? Desculpa. Temos visto muitos líderes religiosos, ou que se diz evangélicos, que estão o quê? Se separando. Por quê? O mundo pode se separar porque ele não gosta da pessoa que está junto. Então, se não gosta mais, é mais fácil separar do que aceitar a correção. Buscaram uma correção, buscaram um entendimento, buscaram um acordo. É mais fácil separar. E muitos têm feito isso. E aí se torna normal. Torna normal se prostituir. Se torna normal ver coisa que não deve na internet. Se torna normal fazer as coisas que o mundo já faz. E a pessoa é um líder dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Olha
Que absurdo isso. Então tome cuidado, meu querido. Então, tendo uma grande maioria, uma mente totalmente distorcida, eu coloquei aqui, dos princípios do reino. Se você está tendo essa prática hoje, meu querido, desculpa, se você está tendo essa prática hoje, é hora de você rever os seus conceitos, é rever a sua vida, rever a sua vida, a sua história. Amém? O problema da igreja de Pérgamo tem a ver com as alianças de conveniências feitas com poderes dominantes. Quem são esses poderes dominantes? O governo, né? O governo aqui é o Estado. O Estado aqui com letra maiúscula, tá? Que significa a república, ou o país, ou a nação. Com aquilo, e isso traz o quê? Grandes perdas para o reino. Traz consequências seríssimas, às vezes, para o reino de Deus. Porque as pessoas não vão lembrar, mas você é de tal igreja, ou você é de tal... Não, vai lembrar, mas você fez tal pacto, a tua igreja fez tal pacto, a tua igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Às vezes você não tem nada a ver com isso. É nisso que eu falo que traz grandes perdas. Ok? Uns apenas para aparecerem, outros para construir uma proteção política. E nós temos visto isso. Né? Proteção política para suas atividades sombrias, duvidosas, perigosas. Nem vou entrar nesse mérito. A carta a Pérgamo nos diz que muitas igrejas do Senhor se encontram em lugares onde a autoridade do Estado foi totalmente deturpada e corrompida, oprimindo o povo de Deus a servir a um homem que, em suma, é o símbolo da idolatria humana. Assim acontecia lá na igreja de Pérgamo, assim acontece nos dias de hoje. Às vezes, não na mesma medida, ou na mesma totalidade, mas acontece. E aí que mora o perigo, aonde você está inserido. Isso desagrada totalmente a Deus, pois um ser humano corrompido é um instrumento maligno na mão de Satanás. Ele se torna ferramenta na mão de Satanás. Alguns, por medo, se submetem à prostituição espiritual. Olha que coisa séria. E não é só prostituição espiritual aqui. Tem outros tipos de prostituição. Ok? Servindo concomitantemente a vários deuses e negando ao Deus que é verdadeiro e único. Então pense nisso, meu querido. Ronald Sider publicou um livro chamado O Escândalo do Comportamento Evangélico. Por que os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo? Interessante esse livro, né? Interessante. E nesse livro, num dos trechos desse livro, ele fala o seguinte: quem nós somos e quem Deus nos chama a ser. Os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus para transformar vidas. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo a realização pessoal, um escândalo numeroso de cristãos que não vivem aquilo que prega ou aquilo que acredita. O escândalo do comportamento evangélico revela a profundidade do problema e contrasta com o ensino bíblico. Olha aí que absurdo. Um exemplo disso, divórcio. Né? Divórcio. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no George Barna, demonstrou que a taxa de divórcio era a mesma para os novos cristãos e a população em geral. Olha aí. George Barna demonstrou que a taxa de divórcio era a mesma para os novos cristãos e a população em geral. Dos novos cristãos haviam se divorciado, 32% dos novos cristãos haviam se divorciado em comparação a 34% daqueles que eram a população em geral. Olha aí. Ou de não convertidos, né? No caso aqui, como a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, de norte-americanos não convertidos. Então, uma diferença, né, estática
insignificante, mas que tem uma grande força dentro do reino. Em outro estudo, Barna também constatou também que 90% de todos os novos cristãos divorciados se separaram depois de terem aceitado a Cristo. Olha aí, estavam casados, conheceram a Cristo, sabiam o que era certo, foi lá o quê? E se separou. Olha aonde chega o egoísmo humano. Outro ponto, dinheiro. Em 2002, George Barna também descobriu que apenas 6% dos cristãos nascidos de novo dizimavam. Um declínio de 50% em relação a 2 anos antes, quando era 12% dos cristãos novos que dizimavam. Olha aí, depois as pessoas reclamam porque está acontecendo tanta coisa ruim na vida financeira delas. Então preste atenção, meu querido, onde você está, o que você está fazendo. Outra coisa, o terceiro ponto, desobediência sexual. Quem ama, espera. Será verdade? Né? Um programa patrocinado pela Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos é um dos esforços evangélicos mais famosos para reduzir a atividade sexual antes do casamento entre a juventude cristã. Desde 93, 2,4 milhões de jovens e adolescentes assinaram um compromisso formal de esperar até o casamento para iniciar sua atividade sexual. Só que 11 anos depois, em março de 2004, a Universidade de Colômbia e Yale iniciaram uma pesquisa com 12 mil daqueles jovens. Resultado? 88% já tinham tido pelo menos uma experiência sexual. Ou seja, apenas 12% conseguiram manter a promessa. 26% dos evangélicos tradicionais entendem que sexo antes do casamento não é errado. E 46% dos evangélicos não tradicionais dizem que é moralmente correto. Aonde nós vamos parar com esses dados? Ok? Então isso são alguns pontos. Mas tem outros muitos que a gente tem que tomar cuidado. Ok? Hoje nós temos muito acesso muito fácil às redes sociais, à internet. E ela divulga todo o tempo e as pessoas se filmam e ficam se filmando e se autoproduzindo. E isso vai alimentando a internet a cada vez mais, fazendo com que essas pessoas sejam mais sensuais a cada momento. E isso leva muitas pessoas a saírem dos caminhos de Deus. Então vigie, meu querido, vigie aquilo que você está vendo hoje na internet, ok? Nas redes sociais, aonde você estiver inserido. Isso mostra que estamos tendo os mesmos comportamentos em comparação àqueles que não são convertidos. Não posso nem usar aqui mais a expressão do mundo, porque aqui não convertido, aquele que não conhece a Cristo. Ok? Porque às vezes a pessoa conhece a Cristo, mas acaba se afastando. Então aquele que não conhece a Cristo. E tem as pessoas que não conhecem a Cristo, às vezes, se você fala para uma pessoa que não conhece a Cristo, ou vê algum comportamento daqueles que não conhecem a Cristo, você até releva. Mas aqueles que conhecem a Cristo, ter práticas duvidosas, aí é outra história. Mas não vou entrar nesse mérito, eu só quero citar. Então podemos dizer que a igreja de Pérgamo vivia uma coisa e pregava uma coisa e vivia a outra. E na maior parte do tempo, praticava outras totalmente diferentes. O pecado da igreja de Éfeso era a intolerância e ela estava sem amor. Só que a igreja de Pérgamo, a intolerância dela, a tolerância dela, ela não tinha o que? Arrependimento. Ou seja, era comum misturar aquilo que era do mundo com aquilo que era sagrado. Aquilo que era profano daquilo que era sagrado. Então o desafio para a igreja de Pérgamo continua sendo o mesmo desafio para as igrejas de hoje. Por exemplo, como seguir a verdade e não praticar o erro?
Como enfrentar o martírio e permanecer fiel diante das coisas que estão acontecendo no mundo? Como podemos confessar a verdade e se comportar segundo a verdade? Como podemos ser, purificados, santificados em nosso dia a dia? Por exemplo, não mentir, não roubar, não enganar. Como podemos ser fiel sem fraquejar? O que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera de cada cristão? De uma coisa, o povo de Deus precisa estar certo. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece a intenção do teu coração, meu querido. Deus sabe o que você está pensando. Eu posso não saber, teu líder pode não saber, teu pastor pode não saber. Mas se você está tendo uma intenção errada no teu coração, Deus sabe. Deus sabe. Ok? Deus conhece as nossas obras, né? Isso está lá em Apocalipse 2:2, que é referente à igreja de Éfeso. Ele conhece o nosso sofrimento, que é o exemplo da igreja de Esmirna. Assim também como conhecia a situação da igreja. Sabia onde a igreja estava inserida. Então, por isso que ele fala, né? Eu sei aonde você vive. Que é o verso 13 do texto que nós lemos no começo. Contudo, você permanece fiel. Muitos, por pressões da vida, desistem de Deus. Mas saiba que Ele jamais desistirá de você. Tenha resiliência em momentos difíceis. Ter resiliência em momentos difíceis vai mostrar o seu caráter, vai mostrar quem você é verdadeiramente, quem você é realmente. Então o que se espera de cada um de nós é que tenhamos um caráter aprovado por Deus. Então parar de mentir, de roubar, de enganar, não ser mais um no meio da multidão, ser a diferença, ser aquele que traz a diferença para essa sociedade. Onde fala a verdade, onde ensina aquilo que é certo, onde faz aquilo que é certo, doa a quem doer. É muito difícil. É muito difícil. Exige pagar um preço altíssimo? Exige pagar um preço altíssimo. Então a postura daqueles cristãos de Pérgamo foi a de não fugirem do mundo e ainda permanecerem lá como se fosse sua casa. Esse foi um erro. Os pactos que fazemos com aquilo que não é divino pode trazer consequências seríssimas para a nossa vida. Aí eu te pergunto, você quer a morte eterna ou a vida eterna? Então por esse motivo que temos que dizer não para aquilo que não é de Deus. A prática que Deus condenava naquela igreja. Quais são as práticas que Deus condenava naquela igreja? Pérgamo exaltava a Cristo, mas não promovia a santidade. Não promovia a santidade. Então era uma igreja fria, uma igreja morna. E a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a igreja fria e a igreja morna. Mas a igreja de Pérgamo não incentivava a santidade, de manter você afastado daquilo que não é de Deus. Eles se esqueceram que a fé cristã se relaciona essencialmente com a pessoa e a obra de Cristo. Por outro lado, Deus esperava deles uma vida de retidão, de coerência com a verdade. Deus espera de você e de mim coerência com a verdade. Para de viajar, para de fazer coisas que não deve. Para de fazer aquilo que não deve. Outra coisa que Deus condenava naquela igreja era os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas, né, como está no verso 14 e no verso 15. O que é isso? São referências ao mesmo erro, à mesma seita. O texto quer destacar que haviam líderes e seguidores que praticavam o mesmo erro. Ou seja, serviam a outros deuses e não a Deus. Por quê? Balaão aconselhou a mistura. Mas isso não vai ter problema, não. É simples. Não vai te trazer nenhum problema.
Sabe aquelas meias mentiras? Meias verdades? Não sei como você queira chamar isso. Aconselhou, né? Aconselhou o incitamento ao pecado. Aqui, eles estavam vivendo no pecado. A imoralidade sexual, enfim, e por aí vai. Assim, os homens de Israel participariam das suas, né, festas idólatras e se entregariam à prostituição. Sabe de uma coisa? Deus não habita em meio ao pecado. Deus não habita em meio ao pecado. Aqui fala também dos nicolaítas, ensinavam que os cristãos não precisavam ser diferentes. Nós temos visto isso também hoje. Não, para quê? Né? É só um copo de cerveja. É só um copo de bebida alcoólica. É só um copo de vinho, é só uma taça. Você começa com uma taça, daqui a pouco você está com uma garrafa. Então, toma cuidado com esses ensinos, com essas pequenas raposinhas. Não são grandes situações que te tiram de Deus. São pequenas situações que te tiram de Deus. Pequenas coisinhas que vão minando tua fé. Quanto mais ele pecar, melhor seria. Assim era o entendimento deles. Isso estou fazendo uma analogia, tá, pessoal? Não é. Estou fazendo uma analogia. Já falei sobre isso. A igreja de hoje não nega a Cristo, mas quer viver como o mundo. Não é verdade? Isso acontece. Ela quer a doutrina de Cristo, mas pregada de forma a justificar os seus erros, os seus pecados, de maneira a camuflá-los. Michael Horton disse o seguinte: os cristãos evangélicos estão aderindo a estilos de vidas hedonitas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, com a mesma propensão que o mundo em geral. Forte isso, né? Só que Deus tem uma promessa. Deus deu uma promessa à igreja de Pérgamo. O comportamento evangélico requer uma mudança drástica. A mesma que Jesus queria e esperava da igreja de Pérgamo. Né? É o que a gente está lá no verso 16 do texto que nós lemos. Apocalipse 2,16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se não mudarmos a mesma palavra, a espada que sai da boca do Senhor, Jesus, para salvar, virá em breve. Para o quê? Sacramentar a condenação eterna. Então, o que você escolhe, meu querido? Apocalipse, no trecho que a gente leu lá em Apocalipse 2,17, diz também: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com o nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deixe a palavra de Deus entrar no teu coração. Deixe. Né? Pense nas suas atitudes, né, e nas suas posturas. Construa uma visão, né, construa a sua visão de mundo à luz da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus entrar no teu coração, né, curar as suas feridas, curar aquilo que você está sentindo agora. Satisfaça com o maná do céu, né? Outro trecho que a gente leu. Maná aqui quer dizer alimento. Se alimente da palavra de Deus todos os dias. Ok, meu querido? E ao vencedor, né, como está escrito lá em Apocalipse 2,17, darei um maná escondido. Então abandone os altares, a idolatria sexual, material, religiosa, abandone. Construa a sua identidade nos privilégios que Deus te dá, que Cristo te dá. Amém? E também no verso 17 diz o seguinte: também lhe darei uma pedra branca com um nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Em Cristo somos perdoados. Pedra branca significa que Deus vai perdoar os seus pecados, mas você precisa se arrepender. Ou seja, construímos uma nova identidade, um novo nome.
recebemos privilégios exclusivos, conhecido apenas para aquele que o recebe. Então você sabe que você se converteu, você sabe que você vai receber a promessa de Deus na tua vida e na tua história. Amém, meu querido? Essa é a palavra que eu queria trazer aqui para você hoje, para que realmente você se arrependa. Volte ao passado. Aliás, volte e peça perdão pelo teu passado, por aquilo que você fez, que você sabe que não agradou a Deus, que de alguma maneira te feriu também. Peça perdão, deixa Deus te curar, deixa Deus te realmente trazer sobre a tua vida a paz, o entendimento, sabedoria, porque isso Ele te dá livremente. Amém? Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos onde você está, meu querido. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser pessoas diferentes nesse mundo. Nos ajude. Nos ajude a sermos pessoas diferentes todos os dias, meu Pai. Nos ajude a sermos pessoas que realmente influenciam outras pessoas. A sermos pessoas que realmente traz a Tua verdade e pratica a Tua verdade, meu Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus. Nos fortaleça todos os dias. Que nós possamos ficar firmes. Que nós não desistamos daquilo que está em nossas vidas. Mas que nós possamos ser pessoas diferentes a cada momento, meu Pai. Oh, santo Tu és, meu Deus. Vem com o Teu bálsamo trazendo paz, trazendo alegria, trazendo fortalecimento, Deus. Oh, Jesus, vem com o Teu poder, trazendo restauração na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo nos abençoe, nos derrame, e derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça todo o tempo. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Deus abençoe sua vida, a tua casa, a tua família, e não deixe de se fazer a diferença. Outra coisa que eu quero falar com você hoje, sobre dízimos e oferta. Continue sendo fiel na casa de Deus, para que quando nós voltarmos para a nossa igreja, nosso templo, você possa ter um lugar melhor. Nós estamos fazendo algumas reformas, estamos quase terminando, e você vai ter outras coisas também você vai ver que vai ter uma melhoria na boa parte da infraestrutura da igreja. Então que você possa contribuir, ser fiel nos seus dias, nas suas ofertas. Procura o teu líder, para saber como que faz a doação, a sua contribuição, mas não deixe de contribuir na casa de Deus. Amém, meu querido? Deus abençoe sua vida e tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus, e uma excelente semana. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado.
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração.